1 Macabeus, capítulo 3. Seu filho Judas, cognominado Macabeu, ficou em seu lugar. Todos seus irmãos o auxiliaram, bem como todos que se tinham unido a seu pai, aceitando generosamente a promessa de combater por Israel. Dilatou a glória do povo, revestiu-se com uma couraça como um gigante, cingiu-se com armas de guerra e empenhava-se nos combates, protegendo seu exército com sua espada. Assemelhava-se às ações a um leão, parecia um leãozinho que ruge na caçada. Perseguia e rebuscava com cuidado os traidores que lançavam ao fogo os que perseguiam seu povo. Os maus recuavam diante deles, transidos de medo, tremiam os que praticavam mal, e a salvação do povo firmava-se em suas mãos. Seus feitos exasperavam os reis, mas alegravam Jacó. A sua memória pareceu eternamente bendita. Percorreu as cidades expulsando de Judá os ímpios, desviando assim Israel da cólera divina. Seu nome foi pronunciado até as extremidades da terra, e ele conseguiu a adesão daqueles que estavam a ponto de perecer. Aconteceu que Apolônio convocou os gentios de Samaria, partiu com um grande exército para pelejar contra Israel. Soube-o Judas, saiu-lhe ao encontro, venceu e o matou. Muitos caíram seus golpes e os restantes puseram-se em fuga. Apoderou-se dos espólios, tomou a espada de Apolônio e desde então usava sempre nos combates. Serom, general do exército sírio, veio a saber que Judas cercara-se de soldados fiéis convocados e os que levaram ao combate. Tomar-lhe-ei célebre, disse ele, e cobrir-me-ei de glória no reino. Vencerei Judas com seus correligionários que se opõem às ordens reais. Armou-se ele para a guerra. Um poderoso exército de ímpios marchou com eles, para reforçar e tomar a vingança dos filhos de Israel. Avançaram até a muralha de Betoron e Judas, seguido de poucos homens, foi-lhe ao encontro. Mas à vista do exército que vinha contra eles, os companheiros de Judas disseram-lhe: Como poderemos enfrentar o tamanho exército? Se somos tão poucos, tanto mais que nos sentimos fracos, porque hoje nada temos comido. É fácil, respondeu Judas. Há um punhado de gente fazer-lhes respeitar por muitos. Para o Deus do céu, não há diferença entre a salvação de uma multidão e de um punhado de homens. Porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Esta gente vem contra nós, com insolência e orgulho, para nos aniquilar, juntamente com nossas mulheres e nossos filhos, e para nos despojar. Nós, porém, lutamos por nossas vidas e nossas leis. O próprio Deus os esmagará aos nossos olhos, não os temai. E logo que cessará de falar, arrojou-se Judas com rapidez sobre os inimigos. E Serom diante dele foi derrotado com seu exército. E Judas o perseguiu na descida de Betoron, até a planície. Morreram cerca de 800 sírios, e os restantes fugiram para a terra dos filisteus. E foi assim que se espalhou o terror de Judas e dos seus irmãos, e todos os povos das vizinhanças encheram-se de consternação. Seu nome chegou ao ouvido do rei, e todas as nações comentaram os feitos heróicos de Judas. Quando o rei Antíoco soube dessas novas, encolerizou-se terrivelmente. Reuniu todas as forças do reino e de que formou um exército poderosíssimo. Abriu seu tesouro e deu ao exército soldo de 1 ano, com a ordem que estarem prontos para qualquer eventualidade. No entanto, viu que faltava dinheiro no tesouro e que os tributos do território eram deficientes em vista das perturbações e da maldade que havia provocado, suprimindo em toda a parte instituições em vigor desde outrora. Receou, portanto, não poder pagar as despesas, como fizeram já 1 ou 2 vezes, e outorgar as liberalidades que distribuía em certo tempo com a mão generosa, porque exercia em liberdade a todos os reis, seus precedentes. Profundamente consternado, resolveu ir à Pérsia cobrar os tributos dessas regiões e ajudar muito dinheiro. Deixou Lísias,
pessoas de relevo de linhagem real para dirigir os negócios do reino, do Eufrates às fronteiras do Egito, e ocupar-se até a sua volta de seu filho Antíoco. Deixou-lhe a metade do exército do reino, como os elefantes, e deu-lhe instruções referentes à execução de suas vontades, especialmente o que dizia respeito aos habitantes de Judeia e de Jerusalém. Ele devia enviar um exército contra eles, para destruir e aniquilar o poderio de Israel e o que restava em Jerusalém, e apagar desses lugares até a sua lembrança, e estabelecer todos os seus confins estrangeiros, aos quais distribuía por meio de sorte na terra. O rei tomou outra metade do exército, partiu de Antioquia, capital do seu reino, pelo ano 147, passou o Eufrates e atravessou as terras superiores. Lísias escolheu Ptolomeu, filho de Dormínio, Nicanor e Gorias, valorosos generais familiares do rei. Enviou com esses 40.000 homens e 7.000 cavaleiros para invadir e devastar o país de Judá, conforme a ordem do rei. Posto a caminho com todas essas tropas, chegaram às planícies dos Emaús e penetraram nela. Quando os mercadores ouviram falar deles, tomaram muita prata e ouro e se dirigiram com péias ao campo para comprar os filhos de Israel como escravos. Exércitos da Síria, bem como estrangeiro, vieram juntar-se a eles. Judas e seus irmãos viram que a situação era grave e que as forças inimigas acampavam dentro de suas fronteiras. Sabendo também como o rei havia ordenado de tratar o povo para destruí-lo e exterminá-lo, disseram uns aos outros: levantemos nossa pátria de seu abatimento e lutemos por nosso povo e nossa religião. Convocaram então toda a gente, a fim de se prepararem para a luta, e de rezarem e de implorarem piedade e misericórdia de Deus. Porquanto Jerusalém estava desabitada e deserta, não havia um só de seus filhos que nela entrasse ou dela saísse. Seu santuário estava profanado, soldados estrangeiros ocupavam a cidadela. Gentios faziam ali a sua habitação. Toda a alegria havia desaparecido de Jacó. A flauta e a harpa estavam caladas. Os israelitas se juntavam, pois, se dirigiam a Mafsa, desfonte de Jerusalém, porque tinha tido outrora, em Masfa, um lugar de oração. Jejuaram aquele dia, vestiram-se com sacos, cobriram a cabeça com cinzas e rasgaram suas vestes. Abriram um dos livros da lei para ler nele que os gentios perguntavam a representação de seus falsos deuses. Trouxeram ornamentos sacerdotais, as primícias e os dízimos, e mandaram vir nos nazarenos que havia cumprido o tempo de seu voto. Em seguida, sua voz se elevou com força ao céu. Que havemos nós de fazer dessas ofertas e para onde vamos nós levá-las? Vosso santuário está profanado e manchado. Vossos sacerdotes estão em luta na humilhação. As nações se coligaram para nos aniquilar, e vós sabeis que elas tramam contra nós. Como resistir diante deles, se vós não vierdes nos auxílio? Então eles soaram a trombeta e fizeram um grande clamor. Depois disso, Judas nomeou chefes para o grupo de 1.000, 100, 50 e 10 homens. E disse aos que acabaram de construir uma casa, de tomar mulher, plantar uma vinha, ou que tinha medo, que voltasse cada um ao qual sua casa conforme a lei. Os israelitas se puderam então a caminho e vieram acampar a sul de Emaús. Preparai-vos, disse-lhe Judas. Sedes corajosos e estai prontos desde amanhã para o combate a essas nações que estão ungidas para nos arruinar. A nós e tudo que possuímos e sagrado. Porquanto é preferível morrer no combate do que ver nosso povo perseguido e profanado no santuário. Que se faça somente a vontade de Deus.